Hoje, pessoal, começa a segunda rodada do Carioca, Botafogo e Portuguesa, às 7h30 da noite, ao vivo no Sport TV. Quem vai contar tudo sobre o jogo é a grande Camila Barbieri. Boa tarde para você, Camila. Oi, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Globo Esporte. Pois é, né? Uma terça-feira bem movimentada para o Botafogo, porque à noite tem esse jogo, a segunda rodada do Carioca. A gente sabe que esse grupo alternativo, com vários garotos da base, é quem vai entrar em campo nas primeiras rodadas aí do Campeonato Carioca. Eu já volto a falar dessa situação, porque vale lembrar que à tarde, por volta das 3 horas, vai ter a reapresentação do outro grupo, que é o grupo principal que estava aí aproveitando os últimos dias de férias, né? Essa representação estava marcada inicialmente por volta da 1h30 da tarde, mas o pessoal adiou para as 3 da tarde. Ontem, o John Textor conversou com alguns jogadores que questionaram, né? Que alegaram que não receberam a premiação envolvendo a Libertadores. E essa conversa veio, claro, de encontro a essa situação da possível não reapresentação desses jogadores hoje. Então, a tendência, sim, é que eles venham para cá, se reapresentem e que hoje eles tenham mais um papo com o John Textor, ele que está na Inglaterra. Então essa conversa toda foi virtual. Agora, voltando a falar do jogo de hoje à noite, quem virá a campo, né? Pode ter uma novidade entre os titulares. O Yarlen é um atacante de 18 anos que entrou no intervalo do jogo contra o Maricá, entrou bem e pode ser que apareça no time. Vamos dar uma olhada no campinho para ver como é que vem esse Botafogo, que tem o goleiro Raul, na lateral direito o Cauê Leonardo, dupla de zaga Cauã e Serafim, do lado esquerdo Lúcio. Lá no meio, Nilton, Patrick de Paula, Cauê Rodrigues e lá na frente, Yarlen, Vitinho e Matheus Nascimento. Escobar. Valeu, Camila Barbieri! Fala pessoal, beleza? Tô parando aqui o vídeo rapidinho para vocês lembrarem de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que a gente postar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, temos 4 planos, tem plano de R$3, plano de 5, valores diversos, cabe em todos os bolsos, você ajuda muito o canal a fazer um bom serviço, todos os dias com muita notícia sobre o Fogão para vocês. Dito isso, bora pro próximo vídeo e no final do vídeo a gente conversa sobre o Júnior Santos. E a minha opinião, cara, eu até entendo os dois lados, mas eu sou irredutível. O Júnior Santos não poderia sair no momento que ele está agora. Mas a gente fala sobre isso depois. E mais tarde, não se esqueça, depois do jogo Botafogo e Portuguesa, nós faremos uma live pós-jogo. Mistura de live pós-jogo com uma live de trocar ideia sobre o mercado do Botafogo, tá? Sem mais delongas, bora pro próximo vídeo. Tem muita coisa, tá? Tem aqui o Seleção Sport TV, tem ESPN, SBT Esportes Rio, Donos da Bola Rio, muita coisa para vocês. Então, bora pro vídeo. E o assunto agora é Botafogo. Tá todo mundo na expectativa da apresentação do Botafogo, 3 horas da tarde. O Botafogo joga hoje com a Portuguesa, mas o time principal se apresenta agora. Você acompanhou desde a semana passada toda aquela polêmica da premiação do Botafogo, do posso me apresentar, posso não me apresentar, mas quero negociar. Vamos contextualizar. Camila Barbieri traz informações. Fala, Lino, Ana, Losete, Coutinho, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Seleção. Um dia bem importante para o Botafogo, né, essa terça-feira, porque tem o jogo à noite, segunda rodada do Carioca. O Botafogo enfrenta a Portuguesa lá no estádio Newton Santos, às 7h30, com um time alternativo ainda, recheado de garotos da categoria de base, sob o comando do Carlos Leiria, que é o treinador do Sub-20 do Botafogo. Mas durante a tarde o movimento vai ser por aqui, no CT Lonier, o centro de treinamentos do Botafogo. Isso porque a equipe principal vai se reapresentar por volta das 3 horas da tarde. Essa reapresentação estava marcada, prevista para acontecer por volta da 1 da tarde, mas foi adiado. Vale lembrar que tem toda uma situação nos bastidores do Botafogo, que na semana passada a gente ficou sabendo, né, tomou conhecimento, que é em relação à falta do pagamento da premiação da Libertadores por lado do Botafogo, né, para os jogadores. E por conta disso, havia uma possibilidade de eles não se reapresentarem aqui hoje. Mas aí ontem, o que a gente sabe é que teve uma conversa, né, um bate-papo com o John Textor, ele lá da Inglaterra, né, fez essa conversa de forma virtual com os jogadores que alegam não ter recebido essa premiação. E a tendência é que sim, eles se apresentam aqui na normalidade, que essa situação se resolva, mas também o que a gente sabe é que hoje deve ter uma segunda conversa desses jogadores com o John Textor para colocar tudo nos eixos, apaziguar a situação e
temporada de fato começar então para esse grupo principal, que tem uma previsão de estreia no Carioca no dia 29 de fevereiro, no clássico contra o Fluminense, o que dá aí 2 semanas de trabalho, de treinamento para esse grupo principal também. Essas são as informações, a gente segue acompanhando toda a movimentação aqui do Botafogo. Um beijo para vocês e até mais. Dizer que não faz sentido os jogadores não se apresentarem é até incoerente, né? O cara está fazendo uma negociação, o cara recebeu uma promessa de pagamento que não veio, o cara acha que de alguma forma pode pressionar o cumprimento desse dever assumido pelo clube, né? Não comparecendo, mas pelo menos parando para conversar. Ok, cada um faz o que sua consciência manda, não estamos aqui para reprimir iniciativa de ninguém, ainda mais quando parece ser algo coletivo, né? Os jogadores do Botafogo, alguns deles resolveram pressionar a diretoria para que cumpra com o prometido de pagar a premiação de final de ano que está atrasada. E a partir daí a negociação, o Textor já conversou com os jogadores, parece que está tudo no lugar, parece que está negociado. Tá um clima esquisito, né? Não tá normal, não. Assim, primeiro que a gente tem que respeitar o jornalismo sério que apura a notícia e antecipou essa notícia há algumas semanas, né? Ponto aí para o nosso time do GE que foi em cima dessa notícia. Agora, entre verdades ditas e não ditas, tá um clima esquisito. Assim, tudo que a gente fala hoje do Botafogo tá premiação atrasada, tá sem o treinador, tá perdendo jogadores. Não parece que foi o time que hoje é dia 14, há menos de um mês estava disputando um campeonato mundial, né? Faltam 18 dias para a final da Supercopa. Então, ainda tem isso, né? E não tem treinador, né? A mim não parece nada certo, né? Porque eu acho que essa é uma movimentação que a gente tem que olhar num contexto mundial. O dono do Botafogo está com problemas na França em relação ao transfer ban do Lyon que pode ser rebaixado, está querendo vender a sua parte no Crystal Palace na Inglaterra, está não conseguindo segurar jogadores e treinador aqui no Botafogo, no Brasil. Então, não me parece uma coisa muito confortável a situação do Botafogo dentro deste contexto em que ele faz parte de um grupo que não vai bem financeiramente, que está com sérios problemas, que está com dívidas que a gente não esperava ver no Botafogo e não esperava ver essa indefinição toda. E ainda tem essa notícia aí, Coutinho, a possibilidade de saída do Júnior Santos. O torcedor do Botafogo está se perguntando, né, que rumo de formação de elenco o Botafogo vai ter daqui para frente. Porque quando você se desfaz, quando sai um Tiquinho, quando sai um Júnior Santos, quando você perde Eduardo, você deixa sair jogadores como Eduardo, por exemplo, você tem que trazer jogadores melhores. Exatamente, e assim, foram vários que deixaram o elenco, né? Se a gente for falar do time titular, são 2 baixas confirmadas hoje, Luiz Henrique e Almada. O Gregory recebeu proposta do Al Rayyan do Catar também. A gente não tem ainda informação se houve uma negativa ou se essa negociação vai se concretizar. Tem agora interesse pelo Júnior Santos. Enfim, é algo que a gente tem que olhar com muita atenção e, para mim, o principal ponto, desde que o problema surgiu, só para reforçar o que a Ana falou, o excelente trabalho de apuração feito por nossos colegas aqui, que sofreram ataques em rede social de gente idiota que acha que jornalista trabalha para clube. Jornalista não trabalha para clube. Jornalista dá informação, seja ela positiva ou negativa, envolvendo seu clube de coração. E só para arrematar, tem jogador reclamando de atraso de 13º salário e férias. Isso, para mim, é mais grave do que premiação. Premiação atrasar, por mais que não seja algo legal, é algo que acontece. Você pode... É algo que é mais maleável bônus de você conversar no dia a dia, né? É bônus. Por mais que toda essa situação tenha tem outras ramificações ali que a gente já ouviu das 2 partes. Mas 13º é para ser pago até o dia 20 de dezembro. A gente está no dia 14 de janeiro. A gente volta pro Rio, prometi que o Cícero ainda tinha uma participação, né? Para falar sobre a situação do Botafogo, se preparando ou tentando, Cícero, organizar a casa para a temporada depois de um ano tão feliz de 2024. É verdade, Mário, mas a torcida do Botafogo só tem tido motivos para preocupações. Vejo vocês que se fala aí na saída, e praticamente certo, a saída de 3 jogadores importantes, que são o Thiago Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus, e agora surge a notícia que a gente passa aqui de mais um jogador que pode sair do Botafogo, o atacante Júnior Santos, simplesmente o artilheiro do time na última temporada, artilheiro da Libertadores da América. A negociação estaria acontecendo entre Botafogo e Atlético Mineiro a pedido do Cuca. Ele quer o Júnior Santos. E aí seria uma transação em torno de 7 a 8 milhões de dólares. O Botafogo quer 8 milhões de dólares. O Atlético já teria chegado a 7 milhões de dólares, entre 42 e 48, 49 milhões de reais. É a informação de que estaria por detalhes esta negociação. Então,
com essa negociação por detalhes, a torcida do Botafogo deve estar perguntando, vai ter time Botafogo em 2025? A gente só vê jogador sair, não chega ninguém. Bom, o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, está na Europa e deu uma entrevista em que ele disse o seguinte: nossa estrutura multiclubes nos beneficia. Temos 3 jogadores com transferências para o Lyon antes de sabermos do transfer ban. Thiago Almada, Luiz Henrique, que pode vir para o Lyon, Igor Jesus, podemos trazê-lo para cá. É o camisa 9 do Brasil, mas acho que vai para a Premier League. Thiago se apresenta no Lyon esta semana. Luiz Henrique aparece essa semana também. Há possibilidades de ele jogar aqui ou ser vendido para a Premier League. Nós temos a possibilidade de reforçar a equipe, mesmo com o transfer ban. Vem cá, e contratação, nada? Não fala em contratação, só fala em saída? E ainda tem uma outra preocupação. Está marcado para esta tarde a reapresentação do elenco principal do Botafogo lá no CT Espaço Lonier. Acontece que os jogadores ameaçam não se apresentar. O John Textor conversou com eles ontem, através aí de internet, e eles estão cobrando os prêmios atrasados, né? Título do Campeonato Brasileiro, título da Libertadores da América, além de que os jogadores que saíram não receberam a rescisão de contrato. Está preocupante essa situação. Os jogadores, os líderes do Botafogo estão decidindo se vão se reapresentar ou não esta tarde lá no CT para iniciar a pré-temporada. Como última notícia, o time do Botafogo alternativo volta a campo esta noite pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O jogo será às 7h30 da noite no estádio Newton Santos contra a equipe da Portuguesa. Tá feia a coisa, preocupante a situação no Botafogo, Mari. Pois é, Cícero, era a última coisa que a gente gostaria de estar falando, né? Conversar sobre o Botafogo nesse momento, depois do fim do ano tão especial. Agradeço o Cícero pela participação, a gente tem os números aqui desses jogadores tão importantes, né? Que estão numa iminência aí de sair. O Júnior Santos, a notícia de agora da proposta do Atlético, com 50 jogos e 20 gols e 4 assistências, isso que ainda se lesionou, né? O Almada, com 26 jogos, 3 gols e 2 assistências. O Luiz Henrique, que teve o maior número de jogos, 12 gols e 5 assistências. E o Igor Jesus também, com 31 jogos, 8 gols e 5 assistências. A gente conversava aqui durante essa semana também, Marra, sobre a importância do Textor aparecer, né? Porque informação daqui, informação dali, nota oficial do Botafogo, quem tem que conversar com o elenco, ou quem sempre apareceu nesse momento também, era o John Textor, porque não dá pra dia 14 de janeiro a gente tá falando sobre os caras não se reapresentarem, né, Marra? Essa é a situação do Botafogo, né? Sim. É preciso entender, se a gente voltar no tempo, a temporada terminou muito tarde, né? Uhum. Então, os antigos diriam, eu colocaria as barbas de molho, mas eu não ficaria desesperado. Uhum. O Botafogo tem 2 títulos, acabou de levantar 2 títulos. O John Textor, ele viveu uma experiência em um ano e ele corrigiu baseado no que ele aprendeu no ano anterior. Uhum. Assim, foram 2 temporadas, uma de um aprendizado, outra de uma resposta. Assim, eu fiz isso aqui errado, aquilo ali não... Agora é desse jeito. A atual, por enquanto, tem uma passividade que pode incomodar, mas eu ainda não abro a possibilidade do desespero. Porque vem coisa aí. Ele não está perdendo o dinheiro dele. Ele não vai, agora chegou a hora de acabou, tal. Não, eu não vejo isso. Uhum. Ele tem um Mundial no meio do ano, ele está defendendo um título de Libertadores, está defendendo um título brasileiro. Eu espero um pouco mais. Você ganhou... Ele tem crédito para... Para mim, tem. Assim, eu entendo que o torcedor esteja assim, um pouco ansioso, mas observatório da imprensa, eu acho que a imprensa está mais. Sim. Mais preocupado que o próprio Textor, ou que o torcedor. Pra gente isso. Ele falou, exato, né? Em entrevista, respondeu via e-mail que... O Bigodinho, né? Pro Bigodinho, pro nosso Diogo, que ele sente ansiedade muito maior vindo da imprensa e dos torcedores do que necessariamente do trabalho dele. Sim, porque por que ele vai... Qual é a necessidade dele externar todos os planos? Nenhuma. Há algum tempo, há 20 anos no futebol brasileiro, os jornalistas que faziam o dia a dia do clube já sabiam todos os planos, sabiam mais que os dirigentes. E até davam sugestão. Esses tempos mudaram. Os jornalistas não sabem o dia a dia do Arsenal, não sabem o dia a dia do Lyon. Uhum. Assim, e isso, de certa forma, nos incomoda.
E a gente acha que, sim, mas por enquanto eu espero um pouco mais. Eu como uma pessoa ansiosa, e aí eu admito, eu nem acho que é a questão de se preocupar se o Botafogo vai ou não fazer o movimento, porque eu imagino que ele vai fazer o movimento. O meu ponto é, eu não acho, e é difícil, alguém ter todas as respostas do futebol, principalmente do futebol brasileiro, em 1 ou 2 anos. Porque a minha sensação, e é sempre minha interpretação, tá? No sentido de, assim, de acreditar também que você pode vender todo mundo e comprar todo mundo e aí você vai ter o mesmo nível de sucesso. Porque quando a gente fala de... Ele confirma, então, o Luiz Henrique indo pro Lyon, que ainda até então não tinha sido confirmado, né? É esse ponto que eu ia chegar, mas continue. O Igor Jesus até de uma preferência de ir para a Premier League. O Almada já se apresentando ao Lyon. E agora o Atlético atrás do Júnior Santos dá a sensação de que, gente, eu contratei 5 caras ano passado, é só eu contratar 5 caras esse ano e eu serei campeão. E que normalmente... não é tão simples, pode ser simples, mas normalmente não é tão simples. E aí eu acho que o torcedor calejado do futebol brasileiro, ou calejado do futebol, olha pra isso e fala, cara, não é você comprar 10, você vender 10 e comprar 10 que você tem garantia de alguma coisa. Uma base, uma estrutura, tudo isso faz parte... Pra mim tem um ponto principal, o técnico. O técnico. Sim. Se tivesse mantido, por exemplo, o Arthur Jorge, poderia vender e contratar, que seria mais tranquilo. Eu falei das barbas de molho. O único ponto da barba de molho é... não tenho ideia de qual é o projeto, porque eu não sei qual é a cara do técnico, não sei o que o técnico já entregou. Se ele, na semana passada, tivesse, o técnico vai ser o Jardine, e ele tentou, estaria de férias. Sim, esperando alguma movimentação. Vocês falam, vou repetir basicamente o que eu falei, vocês falaram de ansiedade e tal, eu estou curioso. Eu estou curioso para saber qual vai ser a resposta do Textor em relação a isso, porque... sendo muito sincero, as mudanças que aconteceram dos jogadores, tirando o Luiz Henrique e o Almada, sendo sincero, suave. Beleza, eram jogadores que estavam ali compondo o elenco, não eram titulares absolutos. E o Textor achou de bom tom fazer essa mudança no elenco e tudo bem. Mas aí, por exemplo, tu perde o Luiz Henrique, tu perde o Almada, o Arthur Jorge, para mim, é uma perda muito significativa por conta do modelo de jogo, a continuidade que, para mim, eles não esperavam. E aí o ponto de agora dessa entrevista de ontem, que ele falou lá para fora, que, enfim, pode passar batido, mas o que me surpreendeu foi o Igor Jesus. O Igor Jesus, eu pelo menos não esperava. Eu não sei se vocês já esperavam que o Igor Jesus fosse sair agora. Eu não esperava do Igor Jesus sair agora. Eu achei que o Igor Jesus fosse continuar pelo menos até o Super Mundial. Então a gente está falando de um quarteto ali, né? O ataque só vai sobrar o Savarino. E o cara que entrava, às vezes, ali no decorrer do jogo, que era o Júnior Santos, que é uma peça importante também, que pode estar indo para o Atlético Mineiro. Então eu fico com o que eu falei ontem. Eu queria muito que o Textor, sim, explicasse, desse ao coletivo, explicasse... enfim, se realmente tem alguma coisa acontecendo no Botafogo, ali nos bastidores e tudo mais, porque para mim tem alguma coisa muito estranha. Em toda essa relação do Botafogo, relação com o Lyon, lá também que está passando por uma situação estranha. Aí ele fala que pode levar os jogadores para lá porque acertaram antes do transfer-ban, sabe? Tem alguma coisa errada. A Vitória Leite me mandou uma mensagem falando que o Botafogo pediu 48 horas para responder o Atlético sobre a proposta do Júnior Santos e aí 7 milhões de dólares, tá? Então, o Botafogo pedindo 48 horas para responder o Galo. De nomes, assim, que foram ventilados no Botafogo, além do nome do André Jardine, que foi um negócio que não aconteceu, o nome também do Cúcio foi um que apareceu como opção de ataque para o Botafogo. Para isso, a nossa câmera vai virando. Viola, nós temos a presença... Ele? Ele. Não. John Textor, esse cara conversa. Pode entrar, John Textor? Não. Matheus Carreira, do nosso Data ESPN, porque assim... Quando o Bruno Vicari não tá aqui, Carreira, eu gosto de tentar tornar o clima um pouco mais agradável, com menos recortes para redes sociais, positividade, às vezes tóxica, energia mas lá em cima. Então, chega desse negócio de gente saindo, quero uma análise que vai animar o torcedor do Botafogo. Perfeitamente. A gente vai falar, então, de Cúcio Hernandes, que foi um cara que o Data ESPN, inclusive, analisou semana passada, como sugestão de camisas 9 aqui nas Ligas das Américas. E o Cúcio Hernandes, ele tem características completamente diferentes de Luiz Henrique, de Almada... Igor Jesus. Ele é um cara que, dentre as características dele, se destaca muito a mobilidade dele. Então a gente vai ver aqui na análise rapidinho, olha só como o Cúcio vai ser o cara iluminado aqui da análise, tá? Como ele circula muito, gerando apoios no campo, dando opção de passe, e aqui vai aparecer o mapa de ações dele.
que esse mapa de ações aqui foi da temporada passada inteira. Nossa. Essa zona mais vermelhinha é onde ele tem muita circulação, onde ele tem mais ações com bola. Então você vê que é uma zona bastante preenchida. Olha como ele, ao decorrer da jogada, ele circula, tabela, se associa, sai bastante da área, você vai ver nos próximos lances, para pegar esse lance de frente. Olha só, aqui já caindo mais pelo outro lado, saindo, claro, da região central, e ele vai dar agora uma assistência. Uma assistência não, ele vai gerar uma chance, mas ele é um centroavante que nessa última temporada ele teve 14 assistências. Isso é muita coisa para um centroavante. Muito por conta dessa movimentação que ele tem. Olha só nesse lance como ele está completamente distante dessa linha aqui de defensores. Olha só o prosseguimento da jogada. Ele baixa, recebe a bola, tabela, circula. Ele faz muito isso. E aí, a gente está falando de um cara de 1,76 de altura. Não é uma estatura tão alta assim para um centroavante. Ele se vale de quê, então, para essas movimentações? Muito de desmarque e de timing. Ele sempre tem essa movimentação de ir para trás do seu marcador para estar fora da zona de visão dele e atacar o espaço na hora certa. Para isso, ele é fundamental, assim. E aqui, numa situação de contra-ataque, você vê como ele vai tirar a referência. Olha, ele desacelera a passada, todo mundo prestando atenção na bola. Eu não tenho ideia de onde ele está. Se perdeu completamente. Então, já. exatamente. Ele parou e falou, vai, filho. Impressionante. Exatamente. Isso é muito por conta dessa consciência que o Coutinho tem de atacar o espaço, ter o timing correto, a leitura correta da situação. Então, nessa situação de cruzamento, o que vai acontecer? Ele vai atacar a bola na hora certa, o espaço livre ali, o zagueiro completamente sem referência. Então é um cara que ele traz essa característica de muita mobilidade, toques curtos, se projetar para a área. Teve 25 gols e 14 assistências em 40 jogos. Isso é quase uma participação em gol por jogo, assim. Então o Botafogo volta seus olhos novamente para a MLS, vendo a liga como uma liga que tenha bons prospectos aí. Pro estilo Savarino, né? Exatamente, Gregório Savarino, perfeito. Os dois que o Almada também, né? O Almada. Desculpa, verdade. E assim, pro estilo do jogo do Botafogo, a gente nem combinou isso, tá, Carreira? Encaixa do que vocês analisam do Botafogo também? De um jogador que pode trazer esse tipo de movimentação? Encaixa no sentido do Botafogo. No ano passado a gente lembra, o Botafogo tinha muito recurso para ser vertical, mas ele também tinha muito recurso de se associar por dentro. A gente viu isso na própria final da Libertadores contra o Galo. O primeiro jogo sai assim, com esses 4 jogadores no meio do campo, que eram Savarino, Igor Jesus, Almada e Luiz Henrique. O Coutinho, ele tem muito desse jogo curto. E ele também tem, por ter sido ponta de formação, ele também pode jogar pelo lado, se for necessário. Perfeito, Matheus Carreira. Obrigada por trazer aqui a análise do Data. Muito legal, né? Pra gente ilustrar um pouquinho pro fã do esporte. Quero ver o que o Pedrinho, o que o Bocão vai falar agora. Aqui, ó, Bocão. Tá rolando, ó. Depois os caras pegam o corte e botam só isso, aí vem falar mal da gente no Instagram, igual aquele dia. Todo mundo falando que tava atrasado. Ontem teve reunião por vídeo. Mas, né? Beleza. Vamos ao que tem. Ó, daqui a pouco eu vou trazer uma peculiaridade sobre o V, o 2 da camisa do Botafogo, que a torcida do Botafogo tá reclamando do patrocinador. Daqui a pouco, mais tarde. Bocão, reapresentação do Botafogo hoje. Sem treinador, ainda não chegaram reforços oficialmente. Você tá aparentemente atraso na premiação da Libertadores, te amo até que demais, o fluxo de caixa faça a grana sem treinador, Seu John Textor ontem, hoje é a apresentação do Botafogo. Libertadores sem uma treinador, reunião, foi online, sem reforços, foi a mesma coisa foi no reunião passado. Virtual com os jogadores. Os jogadores estão para chegar aí, vai ter um pacotão de reforços. Normalmente. Você Botafogo não sofra, gente, por favor. Tirando sem treinador, nós temos eu acho 15 que o dias resto do aqui, ano somente, tranquilo. 14, sei lá, Sem treinador 15. é meio complicado mesmo. 14. Bocão, 14 mas o que mais te dias, incomoda nessa já. arte aí? Tirando essa cara Papai séria João vai do trazer John, novidades pra vocês já já. feliz. Tem muita coisa Não, pra que me acontecer incomoda, boa, o John não tá aqui ao As vivo, reposições não, vão ser feitas. essa musiquinha Tomada foi embora. Isso é fato. O Luiz já tá decretado? Mas ele vai ter que ir embora, ele quer ir embora.
Tem gente querendo que ele vá embora, né? Assim, pessoal muito próximo. Peraí, não. Vamos falar sobre isso. É mesmo, Bocão? Quem é que não quer ir pra morar na Europa, botar aqueles casacão, né? Tropeçar naqueles cílios, cara. Eu adoro, pô. Paternião desse. Como é que é o negócio do cílio? Tropeça nos cílios hoje tá difícil, hein? Ai, cara, saída de 12 atletas, normal. Já expliquei isso, que os 12 atletas que o Botafogo mandou embora, tirando o Tietê, a maioria tem tudo acima de 30 anos. Gatito tem 37. Você tem mais de 30. Eu tenho mais de 50, quase chegando nos 60, vou fazer 57. E uma bela barba. E uma bela barba. Ah, cara, isso aí foi consequência da vida, nunca tive. Sabe onde ele vai fazer, né? No mesmo do outro time lá, ó. Do Boto, ele é Boto. O barbeiro é o mesmo. André, qual é o nome do Boto mesmo? André? José Boto. José Boto. Conhece o Boto Rosa? Conheço. Tá em extinção, tá não? Não, né? É um golfinho, tipo um golfinho. É, lindo. Lá da Amazônia é lindo. Lindo. Atraso na premiação já foi detectado aí, né? Pelos jogadores, que é uma coisa mínima, né? Os jogadores do Patrick de Paula já falou sobre isso. O Marçal falou também num podcast. E o próprio Telles, cara. Não tem crise no Botafogo. Esse papo de, muito cuidado com as informações, gente. Esse papo de não se representar é muito grave. Um time que acabou de ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Jogar no ventilador isso, que não vai se apresentar, é covardia com a torcida do Botafogo e com a própria instituição, né? Por favor, né? Antes de se representar, falar que não vai, ninguém tem essa informação cravada. Tem que esperar. Se não se representar, aí amanhã a gente fala sobre isso. Aí você pode falar, mas antes de falar é botar no ventilador um monte de coisa. A não ser que o mesmo fale. Exatamente. Amanhã eu não vou porque não me pagaram. Acabou. Mas eu já vi um monte fazer isso e aparecer. Tu também. Ninguém treina na nossa época de 4 meses, tá lá atrasado. Vamos fazer greve. Vamos fazer greve. 5-9, o cara bota a chuteirinha, entra no campo, aí a gente. Claro. Já viu muito isso também na bola, né? Muito, poxa, claro. Teve um guerreiro que organizou toda a greve, chegando pra treinar, né, pra fazer a reunião. Era o primeiro arrumado. Grandíssimo ferro da gaita. Arrumado. Pronto. Arrumado, primeiro. Caneleiro e tudo, treino físico. É claro, pô. Gente, não é qualquer coisinha não, porra. Futebol. E outra coisa, há uma vontade, às vezes, de muitas pessoas de ajudar o Botafogo também. Acabou de ser campeão. O Botafogo é gigante, gente. Sempre foi. Tava adormecido. Fala o que você falou no vídeo lá na varanda da sua casa, lá. Esquece o Botafogo. Fala aí, o Botafogo, gente. Vocês estão preocupados com o Botafogo. Vamos curtir. Só tem 2 meses que o Botafogo foi campeão de tudo, gente. Que há muito tempo não tinha sido. Bocão, mas não foram os pessimistas que estão falando isso? Bocão melhor. Os botafoguenses pessimistas que estão... Mas tem que desmistificar isso. Essa cultura do botafoguense, ela tem que acabar um pouquinho com isso. Você não tem mais competição. Antigamente era sunga, era... Tênis, era meia, acabou, hein? 6 meses com a mesma cueca. Com a mesma coisa, lavando e tem que botar e tinha que secar, botava um secador assim de cabelo pra secar, que tava chovendo. Acabou isso na minha vida, gente. Acabou, desmistifiquei tudo isso. Olha aqui, só pra gente trazer aqui, vamos fazer a lista dos 12 que saíram? Bora. Vamos lá. Gatito. 37. Adrielson. Eduardo. 36. Marçal. 36. Tietê. Esse não, esse... Tiquinho. 33. Almada. 23. Luiz Henrique. Aí 24. Aí já é outra história. 33. Hugo. Tem mais. 25. Hugo, 26. E Rafael. Rafael se aposentou. São 12 jogadores desses 12. Luiz, Almada... Ninguém é titular. Só o Luiz Henrique e Almada. Não, o Rafa ele é muito importante. O Rafa era importante. Quem é importante? Rafael lateral. Ele jogou pouco. Eu amo o Rafael, pô, mas coitadinho, ele não foi importante em nada, como torcedor do Botafogo. Não, Boca, mas no vestiário essas coisas. No vestiário, beleza. O cara é campeão, faz experiente. Diferença, sim. Mas ficou muito tempo afastado, uma pena, porque eu gosto do Rafael, tenho o maior apreço por ele, um carinho, mas o Adrielson, por mais que não fosse titular, ele foi importantíssimo na reta final. Palmeiras, Internacional. Não, a reta final foi ele que jogou. Aqueles 10 dias com 4 jogos importantes, ele entregou demais. É isso aí. Na minha opinião, é uma perda muito considerável. relevante. O Gatito também é por conta de vestiário e, assim, o menino que jogou a primeira partida, me faltou o nome dele agora, o Raul. É muito bom goleiro. Eu defendo. Eu também defendo. Botaram na conta dele, porque criaram uma pecha assim, não pode tomar no canto dele. Eu já vi gol do Djalma, do Roberto Carlos no canto do goleiro, vai fazer o quê? Ficou um ano sem jogar o garoto, veio do Novo Hamburgo lá e nunca mais não jogou. Pode ver. Falou quem bateu a falta aí? Roberto Carlos. E o outro? Djalma. Só isso. Mas a bola é a bola, Fernandão. A bola entra no mesmo lugar. Beleza, mas quem bate não faz diferença?
Pô, mas se a bola foi no ângulo, se foi o Zezinho, o Joãozinho, o Beck, ela foi no ângulo. Perfeito. Não, eu não tô nem... acho que o gol não foi responsabilidade do goleiro, não. Foi muito bem batido. Quando bate na trave, dificulta mais ainda, você sabe disso. Não, e o cara deu aquela... E assim, o que me deixa triste... Aí eu vou pegar o discurso do Bocão. O botafoguense, que há um mês foi campeão de tudo. Tudo. Pô, era pra estar feliz. Fica caindo em pilha de internet, aí fala, tem que mandar embora. Pô, mandar embora o goleiro? Eu vi. Ninguém me mandou. Eu vi. E um monte de blog, inclusive no Instagram oficial, não é todo mundo. Claro que não é todo mundo. Mas assim, bastante gente, principalmente aquela galera naquela faixa etária, já tem que mandar embora. Já some com ele. Caraca, mané. Ontem sem jogar. Não, e outra coisa, ô Bocão, 98% dos goleiros do Brasil, tirando eu, sacanagem, 98% dos goleiros tomariam aquele gol. 99%, porque assim, uma falta meio que central, o cara dá no canto do goleiro forte e o moleque vai na bola, pô. Não, e pra não tomar, tinha que sair um pouquinho antes ou tá muito pra esquerda. Eu achei isso, que ele botou a barreira pouca e ficou muito no meio do gol. Isso. Júlio César me ensinava, eu nunca jogava, mas se um dia eu jogasse, eu ia fazer o que o Júlio César me ensinou. Bota a tua barreira, protege o teu canto. Se o cara tirar por cima da barreira, ninguém fala nada. Ela pode entrar meio no meio do gol. Agora, se ele entrar no teu canto, a galera fala. Assim, eu não acho que foi culpa do moleque, mas aí você pode ter a opinião que você quiser também. Até porque opinião, eu também acho. E peraí, galera, que a opinião é diferente de palpite. Aqui a gente só dá palpite, sacanagem. Pra algumas coisas é palpite mesmo. Bom, então, Bocão, nada disso tira o seu belíssimo sono naquela varanda maravilhosa que você postou aquele vídeo. Octávio Bocão Oficial no Instagram. Isso aí, ano passado aconteceu a mesma coisa. Eu acho que não vai mudar muita coisa. Mas o raio cai 2 vezes no mesmo lugar, Bocão? Não, acho que positivamente, se houver planejamento. Não tem planejamento por causa de treinador. Ano passado não teve. Acho que o John tá... Ele tem a incumbência de manter a regularidade... Vocês são muito Tiraram meu pano daqui? Vocês são muito traídos. Não, é porque... Pô, deixaram fluorescente, mano. Pedrinho, tamo aí pra você passar o paninho pro John. Gotex, a gente ama, mas o Bocão ama mais. Passa o paninho pra ele aí, ó. Não, tem que defender, cara. Tá certíssimo. Eu não posso. Tá certinho. John tá com muito crédito. A gente não pode falar mal do nosso próprio produto que acabou depois de 29 anos sem ganhar um título importante, que era nacional, e principalmente uma Libertadores. O Botafogo teve Garrincha, Didi, Amarildo, Milton Santos, Zagallo, que nunca deram a oportunidade de um torcedor, meu pai, nunca ter visto ser sido campeão da Libertadores. Ô, Boca, e sobrando muito em relação aos outros times. Muito. Jogando pelo menos 2 vezes mais bola que qualquer outro time da América. Pelo menos. A Caranguejo não vai andar pra trás. Não vai andar pra trás. Claro. Ou vai manter a mesma coisa ou vai melhorar. Eu concordo com a mentalidade do Bocão, mas não justifica, porque o Arthur só veio porque o Thiago Nunes, a princípio, não foi bem. Não foi bem, nunca foi bem. Não foi bem. Depois, o menino da base subiu, o treinador da base... Pô, agora Fábio Matias conseguiu tá no Juventude. Fazer um bom trabalho, que já se gabaritou para ser treinador de profissional, que ele estava no Sub-20. Já tá no Juventude. Conseguiu livrar o Juventude do rebaixamento. Eu até fui meio contrário à saída do Jair, não nada contra o Fábio, mas o Jair vinha fazendo um bom trabalho, levou o Juventude às fases finais da Copa do Brasil. Só que ficar sem treinador no início do campeonato, sabendo que vai começar a treinar depois, porque como foi pro Mundial, você atrasa um pouquinho o seu retorno porque as férias não acabaram. Todos os times que fizeram tiveram problemas, ainda mais sem treinador, sem jogadores relevantes para a saída dos caras importantes que saíram, pode dificultar um pouquinho mais esse ano do Botafogo, sim, na minha opinião. O Botafogo tem uma base já. O Botafogo tem uma base. Concordo. Qual seria o time titular do Botafogo hoje? Não tô falando a garotada que joga hoje não, tá? John, Vitinho, Alexandre Barbosa abaixo de Teles, Marlon Gregory. Igor Jesus, Júnior Santos, Savarino e Matheus Martins. Melhor que 90. Poxa, pelo amor de Deus, só saiu o Luiz Henrique Almada de titular, gente. Não, é um timaço. Só que o Luiz Henrique e Almada... Era a cereja do bolo. São os caras que... O Luiz Henrique fez o gol e deu assistência na final. Fez o gol, não sofreu o pênalti e fez um gol. Fez o gol, na final da Libertadores. O Almada jogou pra caramba. Muito. O Almada joga demais. Poxa, são caras que fazem diferença ou falta em qualquer equipe do Brasil. Mas o Botafogo tá atrás aí do Bitelo, do jogador aí. Embora, esse é um que o John tem que fazer força pra manter. E tem um que o Atlético Mineiro tá querendo levar. Júnior Santos, saiu agora a informação. Quanto? 8 milhões de dólares. Vale? Quer dizer, vale não. O Botafogo vende, eu acho que vale mais, tá? Muito mais, pô. O Botafogo começou com o Júnior Santos na Libertadores e terminou com ele. Ele foi artilheiro da Libertadores, gente. Força física. Artilheiro da Libertadores por 8 milhões, não dá. Eu acho que tem que vender.
Eu acho que tem que vender. Você tá com medo. Por 8 milhões? Você tá com medo, tá com medinho, tá com Não, medinho. o cara é artilheiro da Libertadores. Sabe por quê, GV? Eu acho que tem que vender. Olha o jacaré. Pela ideia. Não, pela ideia do Textor, pô. Eu já falei isso aqui algumas vezes. O Textor gostou do Botafogo, do clima, da atmosfera do Newton Santos. Isso a gente vê nas atitudes dele. Só que isso é um negócio pro Botafogo. Mas reforçar o adversário, o rival? Eu acho que é um rival Mas hoje. o Leão precisa de dinheiro, tem que mandar mas dinheiro. não é Tá falando do Atlético Aí Mineiro. é Botafogo, né? O Atlético Mineiro que quer o... Não. Mas, pô, mas é uma coisa só. Entendi Se o que ele Boca falou. se ele vende é uma coisa só. Por 8 milhões de euros aqui, o Leão precisa de 4 lá, ele mete 4 lá, eu acho que é normal. O cara tem vários clubes. É uma Como ele empresa. ajudou o Botafogo no momento Mas eu acho que ele vai investir agora 75 milhões de euros aí no Botafogo. E agora? De contratação. Vai virar o Barcelona. Ai, meu Deus do céu, eu adoro. Pedrinha Fantasma, adoro isso. Ô, Fernandão, então, porque são 40 e poucos milhões de reais, né? Cara, é muito dinheiro e... O Júnior tem o quê? como ele 26 falou, anos, 28 anos? 30 E anos. como ele falou, é fluxo de caixa. Você faz o dinheiro girar e aí ele pode contratar outro, pode dar oportunidade para outro jogador. Enfim, faz Mas parte você tem que do ter negócio. alguém engatilhado. Se o Luiz Henrique tá indo embora, a reposição natural é o Júnior Santos ali nesse momento. Verdade. Que ele já era titular. Ele virou o segundo reserva do Igor Jesus. Por isso que o Tiquinho meteu o pé. Porque ele virou o segundo reserva do Igor Tiquinho Jesus. já acertou em algum lugar? Santos. Acertou, né? Já acertou, já foi embora. O Tiquinho, manda um abraço pra galera aí que fez musiquinha pra você. Manda um alô, até breve. Porque os torcedores estão mandando um monte de... Não, são viúvas da sua participação no Botafogo, que foi muito bom no primeiro turno de 2023. Você é acima da média, mas manda um abraço pra galera. Faz um texto aí, pô. Tem musiquinha pra você no estádio até hoje. E você não vem a público ainda falar, só um feedback aí. Deu papo. Venê Casagrande, quem pode sair do Botafogo? Agora, se a Fernandinha estivesse aqui, ela ia estar reclamando contigo. Só saída, rapaz, não tem chegada essa Pedrosa, quando o Fernando voltar, muita coisa vai estar diferente. Perdeu o Luiz Henrique, Almada ou em Santos. Última a sair apaga a luz, meu amigo. Ou ela foi pra Belo Horizonte, recebeu o Júnior Santos, que pode ir pra lá comer um pão de queijo. Júnior Santos. Pois é, o Atlético Mineiro fez uma proposta de 7,2 milhões de dólares. Isso dá quase 50 milhões de reais na cotação de hoje para contratar o atacante Júnior Santos. Não é à vista, parcelado em 4 vezes. O Botafogo até que gostou do valor, tá? O valor agrada, estão negociando e a tendência é que o jogador seja vendido de fato, porque o Botafogo topa fazer negócio. É muito mais questão de ajuste ali. Ô Pedrosa, perdeu o Luiz Henrique, a gente até falava, não tem o Júnior Santos, entra, dá conta do recado. Aí já não tem Luiz Henrique, não tem Almada, se sair também o Júnior Santos, tem que segurar, ou é uma grana, um jogador de 30 anos, se você estivesse no comando lá do Botafogo, venderia? Jamais venderia o Júnior Santos nesse momento. O Botafogo está perdendo todos os jogadores que ele tinha algum tipo de identificação no seu elenco. O Botafogo perdeu o Tietê, o Botafogo perdeu o Marçal, o Botafogo perdeu o Gatito, o Eduardo, perdeu o Tiquinho Soares, que... Por mais que 2023 seja lembrado, tem que lembrar que o Tiquinho Soares foi o cara responsável por mudar a autoestima do botafoguense. Eu acho que o Júnior Santos, em 2024, foi o jogador mais identificado com a torcida também. Artilheiro da sem Liberta, dúvida alguma. peraí, então, assim, eu jamais venderia o Júnior Santos nesse momento. É um processo de desmantelamento do Botafogo, que foi um time histórico. E por mais que o Júnior Santos não fosse titular na reta final, ele foi muito importante. Ele só não foi titular porque ele se machucou e outros jogadores acabaram comendo a bola naquele momento. Tão importante que fez o gol na final da Libertadores. Então você não está só perdendo dentro de campo o jogador no campo e bola, você está perdendo um jogador extremamente identificado, com um potencial enorme. Se já não é ídolo, para mim o Júnior Santos, na teoria, pro Botafogo, ele é ídolo do Botafogo. Então assim, cara, eu lamento muito tudo que está acontecendo com o Botafogo. Assim, por mais que você não tenha um time titular sendo totalmente desfeito, o Botafogo já não tem mais banco. Qual é o banco de reservas do Botafogo? É difícil você conseguir escalar. E o cara que todo mundo estava achando que seria a reposição do Luiz Henrique, vamos dizer assim, também tá saindo. Falou isso. Então, assim, pra mim, a diretoria do Botafogo, caso realmente não seja também uma vontade do jogador, tô saindo, quero sair, acabou. Não, cara, eu jamais venderia o Newton Santos. Pra mim, é um erro gigante da diretoria do Botafogo. Mas eu acho que isso aí mostra outro fator. Venê, eu sei que tem uma opinião diferente, e em relação a SAF, né, Venê, o Textor deixou claro aqui que ia vender bastante, mas ia comprar muito mais. E esse ano a gente não está vendo essa reposição. Você acha que pro Botafogo é uma boa essa venda? Por exemplo, se fosse um clube associativo, eu ia concordar 100% com o Pedrosa. A nossa visão é como se fosse um clube associativo. Porém, a gente está falando de um clube que faz parte de um grupo, ou seja, é uma SAF.
E o John Textor, que é dono desse grupo, ele está passando um aperto absurdo para poder não fazer o Lyon ser rebaixado por conta de fair play financeiro. Então, para ele poder ajudar o Lyon, teoricamente ele vai ter que atrapalhar os outros clubes que fazem parte desse grupo. E o Botafogo é um desses grupos. E eu vou olhar a proposta, gente, o mercado está super valorizado. 50 milhões de reais no Júnior Santos, eu acho que é um bom valor, tá? Então, teoricamente, eu estou me colocando no lugar do John Textor. Ele olha para essa proposta financeiramente boa, falando, olha, é uma proposta maravilhosa. Eu posso pegar esse dinheiro e ajudar o Lyon. Então, assim, de certa forma, o torcedor alvinegro, ele fica preocupado, mas ele precisa lembrar que hoje o Botafogo é uma SAF, faz parte de um grupo e o dono desse grupo está passando uma dificuldade financeira para poder fazer o Lyon não ser rebaixado. Então, acredito eu que caso o Botafogo aceite essa proposta, é muito por conta disso também. E eu repito, eu concordo totalmente com o Pedro. Eu, no lugar do Botafogo, jamais negociaria o Júnior Santos. O problema é lá na França. Não, é o que eu estou te falando. O Botafogo, segundo as notícias do futebol internacional, o John Textor tem um acordo para poder deixar de ser o controlador majoritário do Crystal Palace, para ele ganhar um investimento de cerca de 250 milhões de euros e conseguir ajudar os seus clubes. Além de outro tipo de acordo lá, dos fundos que colocariam na Eagle Holding injetar o dinheiro. 50 milhões de reais vai mudar a vida do Lyon? Não vai mudar. Pô, mas de 50 em 50 muda. Não, mas de 50 em 50 muda. Quais são os principais jogadores dele, os ativos? O Thiago Almada e o Luiz Henrique, correto? Eles estão indo pro Lyon, eles não estão sendo vendidos. Então, assim, qual é o dinheiro que o Júnior Santos realmente vai mudar a vida do Lyon? O Júnior Santos vai fazer o Lyon não ser rebaixado? É isso que vai acontecer? O Botafogo vai conseguir encontrar um jogador do calibre do Júnior Santos pelo mesmo valor? Eu acho que não. Por um valor menor? Aí eu tenho certeza que não. Então, assim, eu acho que tá tudo errado. E a desculpa do Lyon pode até estar acontecendo, mas é uma desculpa completamente esfarrapada pro torcedor do Botafogo. Eu acho que, como dono do Botafogo, nesse momento, ele vendeu o Júnior Santos, mesmo que seja uma desculpa para poder tapar um buraco lá na França, é uma desculpa ruim. Porque 7 milhões de dólares não resolve em nada a vida do Lyon lá fora. Então, assim, ele tem que encontrar outras soluções muito mais pomposas do que vender o Júnior Santos. A ideia é vender o Luiz Henrique, eu acho que vira uma necessidade, então, né, o Luiz Henrique ser vendido para outro clube europeu e não ficar no Lyon, porque não entra a grana e ainda tem o rolo se o Luiz Henrique pode realmente atuar pelo Lyon, que tem uma coisa que ninguém está entendendo bem, né? A questão, Flavinho, que eu vi aí em entrevista de John Textor querendo 60 milhões de euros do Luiz Henrique, com todo respeito. O Luiz Henrique é um baita jogador, a gente sabe muito bem disso. Fez o que fez aí na temporada passada, mas 60 milhões de euros, eu arrisco dizer que é quase impossível ele conseguir esse valor. Não pelo nível do Luiz Henrique, mas é o histórico, já tem 24 anos. É basicamente o mesmo valor que clubes aqui vieram aqui e pagaram no Endrick, no Estevão. São jogadores bem mais jovens. Vinícius Júnior. Então, assim, não faz o menor sentido alguém achar que o Luiz Henrique possa ser vendido por 60 milhões de euros. Talvez 30. Mas aí tem que ver se é um clube que o próprio Luiz Henrique vai querer ir. Então, depende de muitos fatores. Mas eu acho que ele vai querer vender o Luiz Henrique para poder ajudar o Lyon, teoricamente, num ponto de vista financeiro. O que a gente precisa lembrar é, hoje, o Botafogo, ele pertence a um dono. Esse dono, ele não é botafoguense, ele está pensando nos negócios dele. Você, quando abre um negócio, você pensa o quê? Na parte financeira. E foi o que o Fabiano brincou, mas é verdade daqui na transição. Ele gastou. Uma hora ele vai ter que ganhar também. E como que ele ganha? Vendendo jogadores, creio eu. Entrevista do John Textor à RMC Esportes. Fala, Pedro. Nossa estrutura multiclubes nos beneficia. Foi na última segunda-feira. Temos 3 jogadores com transferências para o Lyon antes de sairmos do Transferban. Thiago Almada, Luiz Henrique, que pode vir para o Lyon. Igor Jesus, podemos trazê-lo para cá. Igor Jesus? É o camisa 9 do Brasil, mas acho que ele vai para a Premier League. O Thiago Almada se apresenta no Lyon essa semana. Luiz Henrique aparece essa semana também. Há possibilidade dele jogar aqui ou ser vendido para a Premier League. Nós temos a possibilidade de reforçar a equipe mesmo com o Transferban. Peraí, mas o Igor Jesus também vai sair? Ele tá falando aqui na RMC Esportes que sim. Matéria do SBT Esportes. Gente, mas é o que eu tô falando. Mas o que eu tô falando é, a questão do Lyon, mesmo com o que está acontecendo, ele garante que esses jogadores podem se apresentar lá. Inclusive, ele está arrumando briga na França com o presidente do PSG em relação a isso. Dizendo que o presidente do PSG, ele manda na Ligue 1.
que é a Liga Francesa, por conta do dinheiro do investimento, o PSG, o chamariz, e ele está tentando arrumar briga lá e está tendo apoio, inclusive, de uma parte da população francesa, porque o campeonato francês foi monopolizado pelo PSG. Então, assim, ele está tentando lutar contra isso. O Lyon, por exemplo, em algum momento ele também já teve um monopólio na França, na época do Juninho Pernambucano, mas nunca foi tão grande assim, de tanto tempo assim, principalmente num patamar financeiro. Você tinha o Olympique de Marseille, que também chegava. Foi heptacampeão. Exatamente, exatamente. O ponto que ele está chamando agora é, o PSG, ele diz isso do presidente do PSG, que ele está mandando na Liga Francesa. Então ele está tentando arrumar briga lá, ele está tentando investimento, ele está brigando contra essa questão do transfer ban, ele está brigando, por exemplo, também contra a questão de o Lyon vai ser rebaixado ou não. Isso tudo ele tá focado lá. Ele focou no Botafogo aqui na reta final. Agora ele tá focando lá na Liga Francesa porque a situação do Lyon é muito precária. O que eu tô vendo a todo momento, pode ser que isso mude daqui a um mês, que ele volte a pensar no Botafogo, é que o Botafogo nesse início de temporada está sendo desmantelado. Isso muito me preocupa. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Fala. Ele vai botar jogadores no Botafogo de outros clubes. Por exemplo, o clube belga. Porque ele já fez isso, né? Ele tirou. É isso, é o que eu te esqueci. Reforça o Botafogo. Ele reforça o Botafogo com esses jogadores. Lá, vai ser isso. Talvez do próprio Lyon. Vai ser isso. Talvez isso, porque eu não vejo ele indo ao mercado, investindo pesado para trazer reposições desses jogadores. São vários jogadores que saíram, gente. Dizem que ele 12, até então 12. A gente não está considerando Júnior Santos e Igor Jesus. 12 jogadores já saíram. Sim. E dizem que ele está negociando com o Bitelo, que é um meia do Grêmio, né? Que estava no Grêmio aqui, foi para a Europa, que nem se apresentou no time dele. Cúcio Fernandes. E o Cúcio Fernandes. O Jair, zagueiro. Tem o Jair também que está chegando. Então, assim, são 3 jogadores que mantêm o nível. O Bitelo é muito bom jogador, o Cúcio também, e o Jair, teoricamente, é uma grande promessa, né? Então, se esses jogadores vierem mesmo, ok. Mas assim, até agora é só a saída. Olha, esquisito. O Cúcio ficou atrás só do Messi lá na MLS. E do então, Gabriel de Peck. repente pode ser. E o Peck arrebentou lá. Mas é preocupante mesmo, né? A gente olhava de um lado, tinha o Luiz Henrique e o Júnior Santos. Imagina os dois saindo. Igor Jesus e Tiquinho, nenhum dos dois. Do outro lado, quem jogava, Matheus Martins, não pode sair o Matheus Martins, então, para ter essa reposição. O fato os jogadores que chegam com data de validade para sair, né? Agora a gente já está sabendo também, né? Isso aí está muito claro. O próprio Jair que está chegando agora tem uma cláusula que em 24 meses ele tem que ser mandado para o Lyon. Então, pessoal, sobre o Júnior Santos, vamos lá. Eu vou usar alguns argumentos que eu usei aqui em alguns debates em grupos de WhatsApp hoje. Primeiro ponto. Mas o Júnior Santos vai sair por 3 mil, não sei quantas vezes mais do que ele custou. Beleza, 200 mil dólares por 8 milhões de dólares. Primeiro ponto. O Igor Jesus, ele custou 0 ao Botafogo e ofereceram 60 milhões de reais por ele antes dele estrear. O Botafogo não vendeu. Então, ótimos negócios a gente também recusa. Então, não é porque era um ótimo negócio financeiramente que você vai manter. Mas o Igor Jesus é mais novo. Tudo bem, mas era uma incógnita. Se ele ia render no Brasil, que rendeu lá naquele campeonato, daquele país da Arábia lá. Não lembro que país que era ao certo. Mas era um campeonato meio que inferior aos outros da Arábia. Rendeu, tudo bem. Mas o Júnior Santos, uma realidade. O Igor Jesus era uma aposta. Tá? Outro ponto. O Thiago Maia, o Inter comprou do Flamengo, não pagou. O Botafogo demorou a pagar também o John. Envolveu o valor que devia pelo John. Desse acordo com o Jair, o Tiquinho agora e tal. Com o Santos. O Bruno Silva, o Sassá foram pro Cruzeiro lá anos atrás, lembra? Não pagou nada o Cruzeiro. O Corinthians pega jogador aí, também não paga. Entre outros casos, de jogadores que saem parcelados e não são pagos, né? O Botafogo não vai receber 50 milhões agora em caixa para repor e caçar um cara à altura. Vai receber 2 milhões no primeiro semestre desse ano, 2 milhões no segundo, 2 milhões no primeiro semestre de 26 e 2 milhões no segundo semestre de 26. Ou seja, pingadinho, 4 vezes de 2 milhões, uma cada semestre. Quem garante que esse dinheiro vai cair? A gente pode muito bem não ver a cor desse dinheiro. Mandar o jogador perder o poderio técnico, fortalecer o rival e não ter como se fortalecer com o dinheiro que viria. Mas tem 30 anos. Cara, olha só. Dos que saíram, Tietê, Eduardo, Marçal, Tiquinho, etc. E todos esses caras, o único que tá com a setinha pra cima, jogou FIFA, jogou Wing Eleven, o jogador com a setinha pra cima, ele tá em grande ascensão, né? Tá em boa fase. O único que vinha com a setinha pra cima, ou seja, ainda crescendo de produtividade, é o Júnior Santos.
Ele tem 30 anos, mas ele tem um físico invejável. Ele tem um físico de um garoto. E outra, ele evoluía tecnicamente ano após ano, porque ele não teve base. Ele era pedreiro e tal, jogava pelada. Ele com 20 e poucos anos que foi entrar para um time profissional. Então, ele não teve base, não teve essas coisas de preparação, aprender aqueles domínios, treino de domínio de bola, treino de chute, essas coisas. Não teve, ele era peladeiro. Então, treino tático, ele tá aprendendo taticamente, evoluindo taticamente todos os dias, evoluindo tecnicamente todos os dias. Ele é um cara que está se aprimorando, coisa que ele não teve na base, tá fazendo agora. E até por isso que ele tá só crescendo ano após ano. O Júnior Santos de 22, o de 23 é melhor que o de 22, o de 24 foi melhor que o de 23. Então ele tá assim, ó, setinha pra cima. Não é um cara que tá em baixa, até por isso tá vendido, ok. Mas Fabrício Bruno custou ao Cruzeiro, pra tirar do Flamengo, o zagueiro reserva do Flamengo, tá? O Ortiz e o Léo Pereira são os titulares. Fabrício Bruno custou, e é um zagueiro, ao Cruzeiro pro Flamengo, à vista 8 milhões de euros, que é mais que 8 milhões de dólares. O Júnior Santos é o artilheiro da Libertadores, artilheiro do atual campeão brasileiro, da temporada, no caso. Eu acho que tem aquela velha máxima, gol custa caro, e o Júnior Santos é gol, ele traz gol. Atacante é um cara que atrai idolatria mais que outras posições, atrai torcedores, jovens fãs, é ídolo. Então perdemos já um ídolo que é o Tiquinho. Quem seria a reposição? Já que o Luiz Henrique também vai sair. Seria o Júnior Santos, seria esse atual ídolo, né? O carismático e tudo mais. Seria ele. Perdemos mais um cara que, mercadologicamente falando, para a marca Botafogo, é importante para a molecada, para a idolatria dos torcedores. Eu acho que tem muito mais pontos, que eu posso ficar aqui citando vários, contra a venda do que pontos a favor. Tudo bem. Ah, mas a gente não vai conseguir ter outra chance de vender ele tão caro depois. Ok. Mas tem jogadores que a gente não vende. Tem jogadores que a gente não vende. Porque eles vão trazer pra gente tanto quanto ou mais em campo. Quanto que o Botafogo ganhou de premiação de título esse ano? A Libertadores, por exemplo. Boa parte da premiação aí não existiria sem o Júnior Santos. Porque não teríamos nos classificado para a fase de oitavas sem o Júnior Santos, com os gols deles para fazer pré-1, pré-2 e fase de grupos. Então, esses caras trazem dinheiro com premiação, venda de camisa. Eu encomendei uma camisa do Botafogo com o nome do Júnior Santos, 11 Júnior Santos. Entendeu? Eu acho que isso não me faz um cara anti-SAF, não me faz contra o Textor, etc. Só que eu acho que tem erros e acertos. Assim como lá atrás eu apanhei quando eu falei que colocar o Lúcio Flávio era um erro no lugar do Bruno Lage, que o Bruno Lage, mesmo mal, abaixo do que é o Luiz Castro, ele tinha pontuação para ser campeão brasileiro. Fiz projeções, etc. Mostrei que a pontuação era suficiente. Tanto é que o Palmeiras teve pontuação de 69, 70 pontos, algo assim. Nós teremos mais pontos que isso na projeção, com a porcentagem de pontos que o Bruno Lage ganhava e perdia. O Lúcio Flávio entrou e cagou tudo. Foi um erro da SAF. A segunda janela que a gente fez em 23, horrorosa, só com molecada que era para o futuro, né? Nenhum deles era pronto para jogar agora, no momento, né, naquela época. Perdemos jogadores contundidos, alguns em baixa de rendimento e tal, e não tínhamos reposição. Todos foram erros da SAF. Manter o Thiago Nunes para 2024, erro da SAF. Poder ter demitido ele nas férias, para começar o ano com um treinador novo. Todos foram erros da SAF. A gente não pode criticar, a gente está errado em criticar, a gente não confia no projeto por causa disso? Longe disso. Longe disso, pelo contrário. Ninguém defende mais a SAF daquilo do que eu. Agora, ainda assim a gente pode criticar. E para mim esse é um dos grandes erros da SAF. O Júnior Santos no Atlético Mineiro é um dos grandes erros da SAF. Ele pode ter uma reposição à altura que vem no futuro? Pode ser, pode ser. Isso não muda o fato de que essa venda é um dos grandes erros da SAF. E a gente pode debater isso mais tarde na live, pós-jogo, Botafogo e Portuguesa, tá? Eu vou encerrar por aqui o vídeo. Antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícias do Fogão, área de membros, 4 planos, planos de R$3, planos de R$5, vários valores, cabe em todos os bolsos. A gente agradece muito a ajuda de vocês que são membros. São poucos, mas são valiosos. E quando a gente tiver um número maior de membros, faremos um grupo de WhatsApp,
nas minhas lives, no grupo do WhatsApp de membros. Os áudios que forem mandados no grupo do WhatsApp, eu vou botar aqui para reproduzir durante a live, né? Vai ser tudo mais organizadinho. Espero só entrar mais alguns. Passou de 15 membros, a gente monta um grupo e faz uma parada mais maneira, com mais benefícios para quem é membro. Mas ajuda lá, dá uma moral pra gente, valeu? Então, pessoal, fico por aqui. Após o jogo a gente retorna. Tamo junto sempre e até o próximo vídeo.